A Polícia Federal começa o processo de extração dos dados do celular e de aparelhos eletrônicos apreendidos na casa do senador Ciro Nogueira. Os investigadores buscam encontrar novas evidências e conexões suspeitas envolvendo o presidente do Progressistas no caso Master. A gente retorna à capital federal, agora Beatriz Souza. Como é que está esse processo dessa operação que chamou atenção nessa semana? Beatriz. Oi, Tiago. Boa noite mais uma vez. Pois é, Tiago, esses aparelhos eletrônicos, celulares, computadores e tablets que foram apreendidos na casa do senador Ciro Nogueira, aqui em Brasília, durante a 5ª fase da operação Compliance Zero, agora vão entrar nessa fase de extração de dados para que depois a Polícia Federal, os agentes, os investigadores possam então fazer a análise desses dados, que são tanto mensagens quanto fotos, chamadas telefônicas e também e-mails trocados pelo senador Ciro Nogueira, e que foi o que tem permitido também à Polícia Federal avançar nas investigações e chegar em novos nomes envolvidos, como por exemplo no caso do senador Ciro Nogueira, né, no pedido da operação autorizada pelo ministro André Mendonça, tinha ali informações de mensagens trocadas de Daniel Vorcaro com o primo, autorizando ali pagamentos de 300 a 500 mil reais para o senador Ciro Nogueira. E todas essas informações estavam nos celulares de Daniel Vorcaro. Ao todo foram 8 celulares apreendidos, que a Polícia Federal fez esse mesmo caminho de extração de dados e depois também da análise dessas informações, que permite que a Polícia Federal avance nas investigações e chegue em novos nomes de pessoas que estejam ali ligadas às fraudes do Banco Master. Aqui em Brasília, agora Ciro Nogueira é um senador, é um nome com foro privilegiado aqui de dentro do Congresso Nacional. Isso traz um certo temor, um certo medo, né, do que pode ser encontrado aí no celular dele, já que com o de Daniel Vorcaro já trouxe todo esse medo também, agora se tratando de um nome de dentro do Congresso, um nome inclusive que tinha ali bom trânsito com grandes políticos aqui dentro do Congresso, e por se tratar de um ano eleitoral, isso causa ainda mais medo, viu, Tiago? Isso porque após a operação da Polícia Federal, o movimento aqui no Congresso é o seguinte, é de isolar, de se distanciar de Ciro Nogueira, né? Dizer que ele teve trâmite tanto em um governo quanto em outro, mas a estratégia é a mesma, é de isolar, de se distanciar. Então, o que pode vir a ser revelado, o que pode vir à tona com o avanço das investigações, o que for encontrado no celular de Ciro Nogueira, causa ainda mais medo. Um outro ponto aqui que tem sido falado no Congresso Nacional é justamente que vão surgir outros nomes. A gente conversou inclusive com o senador Carlos Viana, tem um vídeo dele falando sobre isso. Vamos acompanhar. Nós na CPMI do INSS já sabíamos de tudo isso. Todos os diálogos, as informações, o envolvimento de políticos, que tem outros, hein? Pode esperar que ainda vão aparecer mais nomes, porque as operações, elas estão dando sequência a tudo aquilo que nós começamos lá atrás. Lembram que há mais ou menos 3 semanas fomos ao Supremo, entregamos para o ministro André Mendonça toda a documentação, entregamos à Procuradoria da República? Pois bem, agora vem os desdobramentos. Pois é, Tiago, os parlamentares, inclusive, tanto da base do governo quanto da oposição, apoiam, então, a partir de agora, a instalação de uma CPI para investigar as fraudes do Banco Master, mas isso também gera todo esse temor do que pode surgir no celular de Ciro Nogueira, já que, de fato, agora as investigações chegaram ao Congresso Nacional. Tiago, volto com você. Perfeito. Beatriz, e você vai voltar daqui a pouquinho ainda falando sobre o caso Master. Para outras informações, acesse o nosso portal jovempan.com.br. Cristiano Vilara, nesse minutinho do intervalo para as praças, eu pergunto sobre o foro do senador Ciro Nogueira. O que isso dificulta, talvez, uma ação contra ele, e ele reitera, obviamente, que não tem nenhuma ligação com qualquer irregularidade. Pois é, Tiago, o fato de nós termos já uma investigação que corre
em esfera superior, junto ao Supremo Tribunal Federal, faz com que não haja necessidade de nenhuma mudança de foro. Então, nesse sentido, acaba justificando aquela dúvida inicial que tinha, se esse caso deveria ir para a primeira instância ou se ele deveria tramitar perante o Supremo Tribunal Federal, algo que já foi muito questionado já desde o momento do relator anterior, mas é algo que vai se confirmando claramente que a escolha, a decisão por parte do relator foi uma decisão adequada justamente para evitar vai e vens que poderiam ser gerados por conta da participação de figuras com foro privilegiado. Atenção também à fala do senador Carlos Viana nesse processo. Aqui no Jornal Jovem Pan estamos falando sobre o caso do Master com o Cristiano Vilela. Vou chamar também a Dora Kramer. Ô Dora, agora volta a se falar na CPI, mais investigações. Dependendo de informações que surjam, será que poderemos ter, mesmo nesse ano eleitoral, uma CPMI? Ou depende do presidente do Senado, do presidente da Câmara, aquele roteiro todo que a gente já viu? Pois é, Tiago, agora ficou uma saia justa para o Davi Alcolumbre e para o Hugo Mota, né? Porque estava mais ou menos pacificado a posição deles, nenhum dos dois queria CPI ou nem CPMI do Banco Master e a coisa estava tranquila. Com essa nova fase, digamos assim, a coisa chegando no Congresso, aí todo mundo se espetou, porque ninguém quer parecer que está protegendo, que está com medo, nada disso. Então saiu todo mundo a favor da CPI. Da CPI já apareceram novos pedidos de comissão de inquérito, o PT já reconheceu, o presidente do PT disse que o partido errou lá atrás quando não assinou a CPI, a direita, a oposição já acusa o PT de estar envolvido e por isso não ter assinado a CPI, enfim. Agora vai ficar o que estava mais ou menos pacificado, vai ficar uma pressão em cima do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre. Vamos ver se eles podem ceder a essa pressão, simplesmente abrir a CPI, permitir ler ao requerimento da CPI, ela ser instalada e, em função da ausência do esvaziamento do Congresso, eles podem confiar nisso. Simplesmente a CPI não ter um bom andamento, ou podem bancar a resistência, o que eu acho que vai ser mais difícil, porque cria, além de atrito com deputados e senadores que querem a CPI, cria um constrangimento público para os dois. Mais uma para você, com o senador Ciro Nogueira, pode ter algum tipo de acordo? A gente crucifica um e pelo bem de todos? Eu vejo que sim, eu vejo que é possível. Do ponto de vista jurídico-político, é algo que, inclusive, acontece bastante. Aliás, é muito difícil, por mais que muitas vezes existam previsões de um número significativo de pessoas que possam ser réus em ações, condenados ou, inclusive, envolvidos em escândalos, a verdade é que sempre existe ali um grupo menor que acaba, no final das contas, pagando o pato. Aliás, tivemos esses dias no julgamento daquele ato, daquela bagunça que foi feita na mesa da Câmara dos Deputados, por exemplo, tivemos ali duas dúzias de envolvidos, mas apenas 3 sofreram algum tipo de sanção. Então, no final das contas, isso é muito comum na realidade jurídico-política brasileira e é algo que, apesar de ninguém desejar, mas é algo que todo mundo acaba esperando que possa acontecer.